Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito especial, vida organizada. E sobre isso a gente conversa com a Paula Tofanelli, que é Personal Organizer. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre organização de uma forma geral. Início de ano, todo mundo coloca aquelas metas, objetivos, todo mundo quer uma vida organizada e dizem que a organização da casa diz muito sobre a nossa vida interna. Isso é verdade ou mito? É verdade. É verdade? É verdade. Tanto o exterior interfere no seu interior, quanto o interior no exterior, né? Quando as coisas não vão bem na nossa vida pessoal, normalmente a gente começa a deixar de fazer algumas tarefas em casa, uma pilha de roupas, um armário mais desorganizado. E também a casa desorganizada remete muito a como a nossa vida está. Né? Se a gente chega em casa e ela está desorganizada, a gente não consegue prestar atenção naquilo que precisa, no mais importante, trabalho, entrega de alguma meta, porque as coisas fora do lugar te chamam mais atenção. Então acaba trazendo aí, impossibilitando de você dar andamento em algumas coisas. Então interfere sim. Então não adianta arrumar de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Os dois influenciam. Se você começar, por exemplo, se você for, por exemplo, no médico, começar a tratar, você vai querer a sua casa, vai começar a te incomodar a desorganização, as coisas fora do lugar. E aí é onde a gente entra para estar ajudando, né? Ou também, se o exterior tiver, você vai perceber. Então, tanto faz, se você começar de dentro para fora ou de fora para dentro, um vai puxar o outro. Mas comece, né? Mas comece. Faça alguma coisa. Se abra e perceba que você precisa de ajuda. E quando a gente fala, então, de organização, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de uma vida mais prática, uma vida mais funcional. Otimizar o tempo, o principal foco é o quê? Entender a sua rotina e aquilo que você precisa, onde você está perdendo mais tempo. É se vestir, é escolhendo um sapato e tentar ver o que você pode estar otimizando. É a praticidade mesmo, né? A gente tem aí o exemplo de uma gaveta, se ela tiver com vários itens dentro, ela está arrumada ou ela está organizada? É a grande dúvida que as pessoas têm. Porque tem diferença, né, entre arrumação e organização. Uma pessoa pode deixar a casa arrumada e a casa está completamente desorganizada? Sim. Na casa arrumada, como que funciona? Você perde tempo procurando os itens porque você não dá um lugar específico para cada coisa. O que a organização vem? Ela vem justamente escolher um lugar para cada coisa estar. Por exemplo, canetas. Você não precisa de ter caneta em vários pontos da casa. Você escolhe o lugar para colocar canetas, tirou do lugar, coloca no lugar. Esse é o grande X aí da questão, que as pessoas tiram muitas vezes as coisas do lugar e não devolvem. Então começa a acumular, um pilha de roupa ali naquele cabide externo, né? Aqueles pau de sebo que o pessoal fala, né? E vai deixando um pouquinho ali, vai deixando um pouquinho no quarto, em cima da cama. Então, tirou do lugar, devolver para o mesmo lugar. Desapego. Quando a gente fala sobre desapego, às vezes não tem como não falar disso sem tocar na questão emocional, exatamente, né? E quando a gente fala dessa questão da organização, você está falando sobre aspectos práticos. Isso. Então, aspectos práticos geralmente nos remete a coisas mais simples, ou seja, nada com muita quantidade porque você perde tempo. Eu não preciso ter 100 blusas. Né? Isso. Porque eu tenho 7 dias na semana, 30 dias no mês, 100 blusas são desnecessárias. E você compra a todo desnecessárias. momento, né? Então, assim, o desapego tem algumas regrinhas que a gente tenta ajudar as pessoas. Você usou nos últimos 6 meses, você não vai sair desapegando de tudo. Se você desapegar de algo errado, você vai precisar daquilo. Então, fazer a seguinte análise. Você usou nos últimos tempos? Não usei. Tempos quanto tempo? Um ano? 6 meses a gente dá no máximo. 6 meses? Isso. Se você não usou nada em 6 meses, é muito difícil que você vá usar dali pra frente. Se você tem mais daquilo que seja igual, por exemplo, você deu o exemplo das camisas brancas. Você tem 7 camisas, você precisa de 7, né? Você tem 7 brancas, 5 azuis. Então, analisar se você tem igual. Tem lugar para guardar essas peças? Se você tirar um pouquinho, seu armário não vai ficar melhor disposto? Porque a gente pode entrar até com uma organização profissional num armário cheio de roupas. Só que o efeito visual não vai ser o mesmo daquele que tiver um pouco menos. Então, estar aberto, quando você vai organizar um espaço, estar aberto a fazer uma boa triagem e fazer essa análise do desapego. Aquilo que for de valor sentimental, você pode estar guardando por um momento, dentro de uma caixinha, faz uma caixinha e guarda ali algumas lembranças. Mas o que não dá é você ficar acumulando coisa que você não usa mesmo, que não é usual para a sua vida. E a gente indica sempre a guardar aquilo que você gosta.
tá? Procura manter dentro da sua casa os itens que você gosta. Agora, das pessoas que você atende, já aconteceu algum caso, de repente, que a pessoa desapegou, depois se arrependeu, quis voltar atrás? Por exemplo, você não pode desapegar por ninguém, né? A própria pessoa que tem que fazer esse serviço. Depois vai culpar você. Falou, cadê a minha blusa que você jogou fora? Isso. Tanto é que esse processo, o que a gente faz? Costuma separar as peças, que para mim pode estar com alguma avaria, e a pessoa faz a análise. Nunca aconteceu de ninguém desapegar de algo e depois me ligar reclamando, não. Porque a gente usa muito o critério esse que eu te falei. Se não usou em 6 meses ou 3 meses, já são indícios de que você não precisa. Não é usual para você. E quando dá tempo, e é roupa, a gente fala até para a pessoa vestir, dá uma volta. Ah, fiquei na dúvida, então guarda. Tenta dar uma volta na padaria, no supermercado. Aquela história assim, ó, vou guardar porque eu vou emagrecer, vou voltar aquele peso. A gente fala que não é a roupa que vai fazer você emagrecer, e sim o seu foco de vida, né? A meta que você tem. Lá na frente, quando você emagrecer, você compra uma peça nova. É sempre assim, né? A gente vai emagrecendo, passa na vitrine, gostei, hoje cabe. Então não adianta você guardar, ficar acumulando peças que não cabem mais em você, imaginando que vai emagrecer e que vai servir. Então, elimina mesmo. Para a gente fechar, então, esse bloco, quais os princípios de uma boa organização, Paulo? Tirar do lugar, devolver para o lugar e dar um lugar para cada coisa. Cada coisa tem o seu endereço, Cada né? coisa tem o seu local, isso. E que todos saibam da casa. E se algum objeto não tem lugar específico, precisa criar ou vai para o lixo? Não, cria. Ele é o quê? Ele é de cozinha, ele é um utensílio de churrasqueira, ele é um acessório de saúde, alguma coisa assim, né? Para que ele serve? Qual que é a utilidade dele? E aí você determina o local. Ok, então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre vida organizada. Nós voltamos já já. Você perdeu os dentes ou usa uma dentadura que está incomodando? Não consegue mastigar porque machuca, não sorri porque tem vergonha? A SP Implantes tem a solução. Com os implantes dentários é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Não precisa tirar para higienizar, o céu da boca fica livre e você vai ter o prazer de comer de tudo. Vai falar e sorrir com segurança. E se for em carga imediata, esse tratamento finaliza em 3 dias. É muito rápido. Outra opção para você voltar a sorrir é essa prótese que faz o maior sucesso. Ela é leve, livre de metais e colocada sobre os seus dentes, devolvendo a estética e mastigação. E o melhor, sem o uso do motorzinho ou anestesia. Viu que maravilha? A SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e aqui em Santos inauguramos uma nova unidade com estacionamento próprio, na Avenida Ana Costa, 163. Ligue para 4020-8384, repetindo, 4020-8384 e agende a sua avaliação. Conquiste seu sorriso na SP Implantes. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é vida organizada e eu converso com a personal organizer Paula Tofanelli. Paulo, vamos falar agora um pouquinho sobre a organização prática. A casa pode estar arrumada, mas não organizada. Então, para eu começar essa organização, se eu não tiver ajuda de uma personal organizer, o que eu faço? Choro? Não. Olho para casa e choro? Primeiro começa pelo ambiente que é aquele que mais te incomoda. Ok. Tá? Procura também estar aberto para fazer uma boa triagem ou desapego. Existem várias etapas da organização. O primeiro é tira tudo que você tem dentro do espaço, vai aos poucos, mas tira tudo de dentro da gaveta, por exemplo. Analisa, faz a triagem, volta para o armário e depois que isso voltar para o armário, você analisa onde cada coisa vai entrar. Porque depende da quantidade que sobrar, às vezes o que estava na gaveta pode ir para uma prateleira, por exemplo. Então as etapas é uma triagem, fazer uma boa limpeza no armário, criar o hábito de fazer essa limpeza a cada 4 ou 6 meses. Não tem um prazo determinado. Isso vai depender se você mora em local muito úmido, você pode estar usando também desumidificador, já entrando aí em algumas dicas de organização. Existem alguns no mercado que não acumulam água, que eu já vi muitas pessoas usar aquele que acumula água e derruba e faz a maior meleca, né? Então, primeiro faz a triagem, junta tudo para você determinar um espaço para cada coisa. E tentar deixar, por exemplo, se for num armário de roupas, tenta deixar no armário somente o que for roupas, né? Vê aquilo que está em excesso, que seria de outras áreas da casa, e leva para essas áreas. Como não se boicotar e evitar a frustração de mais uma organização que não deu certo?
Às vezes a pessoa, ela tenta, né? Vai tentando, não, eu vou conseguir, ela se organiza. Só que é aquela questão que a gente falou no início do bloco, ela já tem uma desorganização interna. Então, ela está exteriorizando isso. Agora, existe algum aspecto importante? Por exemplo, ela pode ter foco nisso? Como desenvolver? Bom, em primeiro lugar é assim, saber essas etapas que eu falei da organização já é um grande conhecimento que ela pode estar adquirindo. Estar dedicada a um tempo para fazer isso, porque normalmente quando a gente vai determinar um horário para estar organizando determinada coisa, a gente não determina, do horário X a X eu vou me dedicar à organização do meu armário. Né? Evitar de sair comprando produto adoidado aí, porque muitas pessoas gastam fortunas com dinheiro, comprando organizador e às vezes nem precisa e não vai ser útil. Então, ter o foco mesmo, uma pessoa sozinha ela consegue fazer, mas é ter o foco mesmo e a meta. E seguindo os passinhos da organização. Triagem, desapego e organiza de forma mais eficiente. Pensa sempre na sua praticidade no dia a dia. Você mencionou agora a questão dos produtos organizadores, a gente tem até algumas fotos para mostrar sobre isso. Qual que é o papel desses produtos organizadores? Compactar aquilo que se perde dentro das gavetas, o que você vai perder horas procurando. Aqui, por exemplo, é um organizador, eu selecionei alguns produtos que são baratinhos, tá, Rô? Para as pessoas terem fácil acesso. Então, aqui, por exemplo, é aquele organizador de talheres, que as pessoas olham e acham... Você coloca maquiagem, isso, né? maquiagem. Você pode estar usando numa gaveta de banheiro, numa gaveta do armário. Então, aqui você percebe que se você abrir uma gaveta, você vai ver o pincel ali no meio, você vai ver depois um blush, depois um rímel. Então, você consegue ter uma fácil visualização de todo o conteúdo que está ali. É isso que a organização traz, a visualização de tudo e ser prático. De forma rápida, né? Isso. Agora, quando a gente fala, de repente, de contratar uma personal organizer ou de se organizar dessa forma, a gente pensa nessas caixas empilhadinhas, tudo etiquetado, dividido por tamanho, cores, enfim. Isso. Uma organização bem feita depende realmente desses itens? Eu posso ter uma organização sem esses produtos? Não, ele pode acontecer organização sem produtos. O que você vai ter que fazer mais é uma manutenção da organização. Por isso que a gente compacta. Na despensa, por exemplo, a gente costuma fazer a mesma divisão que o supermercado faz. Laticínios, massas, molhos, a gente faz na despensa do cliente também. Então, usar as cestinhas ajuda a criar categorias de itens. Por exemplo, bolacha com bolacha, molho com molho. Então, você criar essas categorias também ajuda você a ter um controle melhor da sua despensa. Que aí você consegue ver o que está acabando e para comprar. Porque já aconteceu muito, né? Você vai no supermercado, faltou aquilo que eu precisava e trouxe mais do mesmo, né? Então, tendo um controle assim, por exemplo, caixas de brinquedo, você consegue usar caixas transparentes. Você consegue também ter um controle daquilo que seu filho tem, né? Se recebe brinquedos demais, você sabe que carrinhos ele já tem. Então, criar categorias, deixar tudo separadinho, já etiquetado. facilita. Então, para ter uma boa organização, tem que ter as caixinhas, né? Ajuda. Vamos supor, se isso daqui não tivesse, poderia estar usando um cesto, tá? Porque vai ficar tudo misturado. Recipientes, na verdade, divididos em categorias. Porque você imagina uma criança brincando. Carrinhos misturado com bonecos, misturado com peças pequenas, ela vai desanimar de pegar para brincar. Então, na hora que você divide, a identificação ela ajuda para manter a organização. Então, ajuda para a mamãe guardar, ou para a funcionária guardar, ou para a criança guardar quando ela atingir uma faixa, isso. E aí é importante até deixar essas caixas acessível à criança, né? Na altura da criança. Isso, brinquedo, parte de estudos, você pode estar deixando acessível para a criança. E aí, parte de vestuário, você já pode ir pensando nos níveis mais altos, né? Que às vezes a criança muitas vezes precisa ainda da ajuda da mãe e do pai ali para estar se vestindo. Mas o melhor é brinquedos e parte de estudos também tá acessíveis. Nessa parte ainda das crianças, tem alguma dica para a gente ensinar a criança a contribuir com a organização? Às vezes uma criança que convive numa casa bagunçada, ela não tem noção da organização, né? Aí a família toda se empenha, então vamos organizar a nossa vida e vamos organizar a nossa casa. Como fazer com que essa criança se envolva nesse processo? A partir do momento que a criança vive num meio ambiente onde é desorganizado, ela aprende que a desorganização é normal, né? Então, começar as atitudes de organização pelos pais já é um grande começo. Que a criança vê, é imitação, né? A criança vê e repete.
Então, ela vê que o lugar do tênisinho é ali na sapateira, ela vai colocar ali. Inicialmente, até uns 5 anos de idade, é mais difícil da criança saber exatamente o que fazer. Mas só o fato dela ver, ela já aprende, né? E quanto mais cedo começar, melhor. Que aí ela leva isso para a vida toda, evita daquele quarto bagunçado na adolescência, né? Aquelas fotos que a gente vê da mãe descabelada. Típico quarto americano, né? Que tem aquele adolescente com tudo, uma banda de rock, com comida, com salgadinho, roupa, com tudo, aquela loucura, né? Exatamente. Então, agora, quanto mais cedo, melhor. Para os estudos, tem alguma dica específica para as crianças? Tem, separar, hoje é muito difícil ter uma área de estudos, né, dentro da casa. Então, se ficar dentro do quarto, setoriza, cria setores. Pode ser dentro do próprio armário. Faz uma prateleira só para livros, apostilas e cadernos. Faz a outra para setores de brinquedo. Põe a parte de roupa separadinha também. A grande meta assim, é criar setores. O grande problema que a gente fala que a arrumação não deu certo é isso. Você não cria setores. Então, você acha que você trabalhou na organização, mas na verdade você fez a arrumação. Né? Então, você continua perdendo tempo. Não trouxe um endereço para aquele objeto, né? Isso, uma casinha a gente fala, né? Um lugar para cada família. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre vida organizada. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é vida organizada e eu converso com a personal organizer Paula Tofanelli. Paula, a gente está falando sobre os produtos organizadores. Existe alguma novidade espetacular nesses produtos organizadores agora? Algo inusitado? Algo inédito? As empresas estão melhorando aquilo que existe no mercado, né? Hoje você tem aí vários organizadores, por exemplo, de acrílico, que são específicos para você, por exemplo, montar uma gaveta de banheiro, ou uma penteadeira de maquiagem. E eles vêm exatamente na largura, você pode fazer vários encaixes, adaptar de acordo com o seu espaço. E isso é uma coisa que eles vêm fazendo para adaptar justamente a cada espaço, a cada ambiente, né? Agora, a pessoa em casa, às vezes, que não quer disponibilizar de um dinheiro a mais, ter esse gasto com esses organizadores, ela consegue organizar de forma artesanal, entre aspas, com aquilo que ela tem em casa? Consegue reaproveitar muita coisa que tem dentro de casa. Uma caixinha de papelão que você ganhou de presente. A gente indica sempre a não usar papel dentro de armário de roupas, por causa da umidade, porque ele acaba atraindo, né? Só que se você for usar, faz uma manutenção maior nesse armário, né? Verifica se não está chamando bolor, mas dá para reaproveitar. Por exemplo, em geladeira, dá para reaproveitar potinhos de sorvete para fazer a divisão das frutas, dos legumes. Ver aquilo que você tem em casa, às vezes um porta-canetas, que para você já não serve mais, se você passar um contact ali, algum filme, já dá outro impacto também. Aqui a gente tem um organizador de cozinha, é isso? Isso. Aqui a gente chama de gavetex, esses que dá para você reaproveitar a altura do armário. Por exemplo, se você não tivesse esses aramados, né, na parte de cima, onde você colocaria essas xícaras? Você teria que arrumar um espaço na prateleira. Então, esse tipo de organizador, a gente ganha espaço na vertical, né? Você acaba não perdendo. Então, tem para xícara, aqui você pode colocar pratos, canecas. Tem de tudo um pouco. Tem com qualquer um. Isso, o mercado está bem abrangente para essa parte de organização aí. Tem surgido várias coisas a favor. Aqui, por exemplo, é um organizador de livros de escritório. E a pessoa colocou 2 ganchinhos e prendeu na porta do armário da cozinha para colocar as tampas. Que é muito difícil organizar pote, né? É difícil. Como que a gente costuma fazer? Deixar os potes um dentro do outro, redondo com redondo, quadrado com quadrado, retangular com retangular. E as tampinhas a gente deixa avulso dentro de uma cestinha, uma caixinha que você tiver, você pode estar usando. Você acha a tampa ali e pega o seu pote. Isso. Mais fácil. Fica mais fácil. Uhum. A gente tem mais alguma foto? Aqui são organizadores com ventosa. Muitas pessoas às vezes não têm a prática com a furadeira. Essa é uma ótima opção, usar os organizadores com ventosa, principalmente na área da lavanderia, que fica sempre aquela bagunça, não sabe o que fazer. Procura sempre usar mais a parede, né? Colocar com ventosa ali as escovinhas, buchinhas, para deixar essa área mais limpa visualmente. Eu queria falar um pouquinho, a gente está no finalzinho, mas queria aproveitar para falar sobre dicas de armazenamento, por exemplo. Como é que a gente pode lidar com o mofo no guarda-roupa? Usar desumidificador.
é uma ótima opção, a gente falou um pouco no início, né? Fazer a limpeza periódica, pode estar usando uma misturinha caseira de água, vinagre e uma gotinha de detergente. Você borrifa no armário, tira tudo de dentro e faz uma boa limpeza. Limpeza de sapatos. Limpeza de sapato, um paninho úmido é o suficiente. Se for couro, pode estar usando um lustramóveis, que aí você pode estar hidratando o couro. E se for notebook, pode estar fazendo uma limpeza com condicionador de cabelo. Você põe um pinguinho no pano, faz a limpeza e deixa secar por 24 horas. Cabides, tem modelo certo? Tem. Você pode estar usando vários modelos no seu armário? Pode. O importante é que cada cabide suporte o peso que vai na roupa, o peso da roupa, né? Ele não pode envergar, desenformar a roupa. Quando eu falei que pode usar vários tipos, significa assim, você, por exemplo, para blusinhas, vou usar o cabide de plástico. Para calças, vou usar outro tipo de cabide. Então, escolha modelos, se você não tiver como investir um valor para estar mudando tudo, escolha modelos iguais de acordo com a categoria da roupa. Ok, a gente tem centenas de dicas para dar para as pessoas, né, Paula? É extenso isso. É um assunto muito extenso, infelizmente o nosso tempo acabou, mas agora ninguém tem desculpa de não ter uma vida organizada. Né? Paula, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí. Eu que agradeço, obrigada. ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.